Olá, seja bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Rose Carvalho e esta aula está destinada a você que está cursando aí a segunda etapa do ensino fundamental, segundo semestre, módulo 1 da unidade 1. Hoje nós vamos fazer, na verdade, a correção das atividades de aprendizagem que tem aí na apostila de vocês. Então, vem comigo aqui, vamos começar a nossa correção. Venha cá, olha aqui para o quadro. Então, as nossas atividades de verificação de aprendizagem 1, porque tem duas atividades aí. Hoje nós vamos corrigir a de número 1. A questão 1 fala o seguinte: observe as afirmações a seguir e indique V para as verdadeiras e F para as falsas. A número 1 da questão 1 fala o seguinte: da mesma forma que o metal, os líquidos e os gases são bons condutores de calor, isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? E por que é verdadeiro, Rose? Exatamente por isso aqui, ó. Eles são realmente, né, da mesma forma, eles conduzem. No entanto, eles transferem calor de uma forma diferente, tá? Os líquidos e os gases transferem calor de uma forma diferente do metal. Qual é a forma diferente? Esta forma é denominada convecção. Esse é um processo que consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido. Então, a número 1 é verdadeira e essa é a justificativa. Vamos para a número 2, dentro da questão 1. Também é verdadeira. Para que ocorra a troca de calor, é necessário que ele seja transferido de uma região a outra através do próprio corpo ou de um corpo para outro. Isso também é verdadeiro. E por que é verdadeiro? Existem 3 processos de transferência de calor. Nós vimos isso na termologia: condução, convecção e irradiação. Então, para que ocorra realmente a troca de calor, deixa eu colocar uma cor vermelha, é necessário realmente que ele seja transferido de uma região a outra, através do próprio corpo ou de um corpo para o outro. E existem os 3 processos aí: condução, convecção e irradiação. A de número 3, dentro da questão 1, fala o seguinte: calor e temperaturas não têm diferenças em seus conceitos, portanto, podem ser consideradas sinônimos. E aqui eu vou abrir um parêntese antes de responder se é verdadeiro ou falso, galera. Nós vimos aula sobre temperatura e nós vimos também a aula sobre calor. Totalmente diferente uma da outra. Temos aí conceitos distintos. E o que pede ali? Falam que entre calor e temperatura não tem distinção de conceitos. Não é verdade. Então, essa afirmação aqui é falsa. Vem comigo aqui, vamos lá. Calor e temperatura não têm diferenças em seus conceitos. Isso é falso, tem diferença. Calor e temperatura têm conceitos diferentes, tá certo? E aí eu trouxe aqui, ó. Calor e temperatura são 2 conceitos fundamentais na termologia. Nós estudamos isso dentro da termodinâmica, os quais são considerados sinônimos. Eles são considerados sinônimos, mas não são iguais. No entanto, o calor designa a troca de energia entre corpos, enquanto a temperatura caracteriza a agitação das moléculas de um corpo. Então, o que torna essa afirmação errada? Que eles não têm diferença entre seus conceitos. E, na verdade, existe aí diferença entre seus conceitos. Então, é falsa. Falsa, 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 falsa. Então, temos verdadeira, verdadeira e falsa. Acertou? Coloca um certozinho assim, ó. Não acertou? Não tem problema. Nós estamos aqui para fazer essa correção. Vem comigo para a questão de número 2. Vamos lá? A questão de número 2 fala o seguinte: selecione a alternativa que melhor completa as seguintes afirmações. Aí tem lá na número 1, dentro da questão 2. O metal conduz, pontinho, 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 de modo mais eficiente do que outros materiais. Na 2,
Uma moeda bem polida fica, pontinho, 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 quente do que uma moeda revestida de tinta escura, quando ambas são expostas ao sol. 3, pontinho, 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 é escala de temperatura mais usada no mundo. Então, vocês tinham que ler aí a B, a C e a D e escolher quais são as palavrinhas que completa cada uma dessas frases aí, né? Então, o metal conduz o quê? Os metais conduzem calor, né? Eles contêm elétrons, eu não coloquei a palavra calor aqui, não? Não. Mas os metais conduzem calor. Deixa eu escrever aqui. Calor. O metal conduz calor de modo mais eficiente do que os outros materiais. Então, qual é a justificativa? Os metais contêm elétrons que são essencialmente responsáveis pela condução de calor. As mais altas condutividades térmicas estão disponíveis nos metais mais perfeitos em seu estado temperado. Tranquilo? Então, o metal conduz calor. Uma moeda bem polida fica menos, ó, temos calor aqui na alternativa B e calor na alternativa D. Fica menos quente ou mais quente do que uma moeda revestida de tinta escura? Ah, fica menos, tá? Menos. Fica menos quente do que uma moeda revestida de tinta escura, quando ambas são expostas ao sol. Por quê, Rose? Olha só. A moeda polida possuirá uma superfície reflexiva, ou seja, os raios solares irão atingir a moeda e serão refletidos de volta. Então, isso não vai aquecer tanto ela aí. A moeda com tinta preta irá absorver. À medida que ele absorve os raios solares, irradia para seu interior, ou seja, aumenta a sua temperatura. Por quê? Porque ela absorveu os raios solares, então a sua temperatura vai aumentar. Esse é o processo conhecido como convecção. Então, uma moeda bem polida fica menos quente do que uma moeda revestida de preto. 3. Qual é a escala de temperatura mais usada no mundo? Ah, nós temos aqui a escala Celsius, né? Celsius. Essa é a escala mais utilizada aí no mundo, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa B. E aí eu trouxe, claro, a explicação. A escala Celsius foi criada em 1742 pelo astrônomo sueco Anders Celsius. Recebe esse nome em homenagem ao seu criador. É a escala termométrica, porque nós estamos falando de termômetro, mais utilizada no mundo, inclusive no Brasil. E o seu símbolo, claro, é o C maiúsculo com grau Celsius, com um grauzinho em cima do C. E chamamos grau Celsius, a escala de grau Celsius, tá certo? Tranquilo aí, fácil, simples, acertou? Coloca um certozinho aí. Se não acertou, não tem problema, depois pausa o vídeo, escreva as considerações, corrija direitinho aí para que você possa estar aproveitando, ampliando aí o seu conhecimento, tá bom? Volta comigo aqui, vamos fazer outra correção? E aí vamos para a questão de número 3. Qual o processo de transferência de energia que não precisa de contato? Aqui só pode ser um, né, pessoal? A irradiação é a propagação de ondas eletromagnéticas. Então, aqui, na verdade, é a irradiação. Que é a propagação de ondas eletromagnéticas, não precisa de contato direto para se propagar, enquanto a condução e a convecção são processos de transferência, isso é interessante, que necessita de um meio material para se propagar. Então, preste atenção. A irradiação, ou radiação, como é chamada também, não necessita de contato direto para se propagar. Mas o processo de condução e convecção precisa de um meio material
para se propagar. A condução ocorre pelo contato entre dois objetos com temperaturas diferentes. Então, esses são os 3 processos de transferência de calor: irradiação, condução e convecção. E vimos aqui que a irradiação, ou radiação também como é chamada, conhecida, não precisa de um meio para se propagar. Já condução e convecção necessitam de um meio para poder se propagar aí, tá certo? Faça as correções aí devidas. Volta aqui para o quadro, vamos fazer a correção da número 4. Complete o texto com os termos que faltam para que este tenha sentido. Então, tem um quadro aqui onde tem algumas palavras: moléculas, lentamente, energia, átomos, temperatura. Então, como seria a ordem dessas palavras aqui dentro desse texto? Então, quem? Os átomos e moléculas do objeto com temperatura maior estão se movimentando com mais o quê? Com mais energia, ou seja, mais rápido, enquanto os átomos e moléculas do objeto com menor o quê? Temperatura se move mais o quê? Lentamente. Então, a ordem correta seria essa daí, que nós acabamos de escrever aqui, tá certo? Faça a ordem, olhem direitinho se acertou, corrija. Se errou, não tem problema, nós estamos aqui para fazer essas correções, tá bom? Anotem do lado o que foi que errou e depois vá estudar novamente, escreva novamente aí a questão correta. Volta aqui comigo, vamos lá para o quadro, vamos lá para a questão de número 5. A convecção é o efeito que explica a transferência de energia por meio de quê? Né? Então, a convecção, ela explica a transferência de energia por meio da mudança de posição e equilíbrio de temperatura através da densidade, através da nossa densidade aí. Então, a letra correta é a letra A. Bem, meus queridos, essa foi a correção da nossa avaliação da atividade de aprendizagem número 1. Tá certo? Então, faça as devidas correções, as anotações, para que você comece a estudar aí para as suas avaliações. E, claro, você corrigindo de maneira correta, fazendo todas as observações possíveis, vocês vão ampliando e aprofundando o conhecimento de vocês. Aguardo vocês na nossa próxima aula de correção. Até mais!